BMW X6 2020, falha de injeção. Então pessoal, esse carro aqui está com uma falha de injeção, ele faz bastante fumaça, parecido com esse vídeo que eu vou mostrar no canto superior do nosso vídeo aqui, ó. Uma falha igual desse Jaguar. Ele falha cilindro 1, 4, 5, vários cilindros e faz bastante fumaça. A gente vai fazer o diagnóstico desse carro e vocês vão acompanhar com a gente na íntegra, beleza? Então, bora com a gente depois da vinheta. Então pessoal, antes de começar mais nada, queria me apresentar, meu nome é Thiago, nossa oficina é Tecnal Centro Automotivo de Brusque, Santa Catarina. Nós estamos próximo a Balneário Camboriú. Se vocês estiverem aí próximo a gente, quiser trazer o carro pra gente, será um prazer então estar resolvendo o problema de vocês, beleza? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante pra gente, essa força que vocês dão, né? De se inscrever, de dar um like pro nosso vídeo ganhar aí grandes proporções no canal e no YouTube fora, Brasil afora aí, beleza? O que esse carro tem? Esse carro tem uma falha de injeção. A gente já começou o diagnóstico aqui, ó, essa coisa feia aqui é meu irmão, Paulinho. E esse carro ele tinha falha de ignição, ficava falhando o motor constantemente, bastante fumaça, né? Eu não consegui fazer o relato antes, porque no meio do procedimento que eu resolvi trazer essa solução para vocês. E esse carro aqui, suspeita seria um bico, vela, bobina ou até motor. Nós vamos medir a compressão relativa do motor, tá? E trazer para vocês então o diagnóstico passo a passo, beleza? Então, bora lá. Então aqui agora vamos medir a compressão dela, né? Vamos começar pela compressão para a gente saber o foco do problema. A gente consegue aqui fazer a verificação com o osciloscópio. A gente não precisa desmontar nada, desligar apenas os bicos, para então ele não injetar combustível na câmara de explosão. E a gente vê a compressão dos 8 cilindros a partir da queda de tensão de bateria. Então esse aqui é o motor V8, né? A gente vai aqui em V8 e vai em seguinte. Liga a ignição. Beleza, começar teste. Bate. Desliga. Então, galera, não sei se vocês observaram aqui que o motor pegou, tá? A nossa suspeita já era que o bico tinha bico trancado aberto. Porém, como esse carro aqui poderia estar gotejando o bico, a gente precisa secar a câmara de explosão dele. Tudo indica que tem bico trancado aberto, mas agora nós vamos ter que realmente secar, bater mais algumas vezes. Bate. Isso, só para ele queimar esse combustível, né? Pode bater. Aqui você pode ver que ele deu como se o motor tivesse ruim, mas ainda não é um teste garantido, porque o carro está pegando, ele não pode pegar, né? Bate. Ó, agora ele queimou todo o combustível na câmara de explosão. Beleza, vamos fazer o teste de novo. Liga a chave, João. Vai lá no play, lá em cima. O azulzinho lá, no cantinho lá. Isso. Vai aqui, novo teste. Beleza, 8 cilindros. Seguinte. Chave tá ligada, né? Começar o teste. Bate. Ó. Para. O motor pegou de volta, pessoal. Como é que o motor desse pega, sendo que está com os 8 bicos desligados? Comprovado aqui nesse teste, a gente não conseguiu testar a compressão dele, porque ele está pegando, né? Mesmo sem combustível ele está pegando, porque o bico está trancado aberto. Então, galera, a gente começa pelo princípio básico, né? Para o motor funcionar, ele precisa ter uma compressão ideal nos 8 cilindros. Esse carro é um motor V8, então ele tem que ter compressão. Primeiro de tudo, o motor tem que estar bom, para depois a gente partir para ignição, para bico, né, para bomba. Então a gente tentou fazer o teste e não conseguiu fazer o teste. O que acontece? Esse nosso teste aqui, ele é um teste de compressão relativa, um teste bem bacana. Quando o motor está dando a partida, quando o motor de arranque está virando o motor e o pistão está subindo e descendo, quando vem a compressão, a tensão da bateria tem uma queda. E essa queda de tensão ela é avaliada pelo osciloscópio e ele analisa cada queda de tensão de cada cilindro e ele sabe nos dizer se tem algum cilindro ruim ou não. Porém, a gente desligou todos os bicos desse carro, porque a injeção de combustível na câmara de explosão faz com que o motor queira pegar e aí o teste não é válido. Mesmo desligando os bicos, o motor ele pega. Vocês viram que ele começa a querer pegar? A gente até desligou as bobinas desse lado aqui para facilitar um pouco, esse lado aqui não precisou. As bobinas estão aqui dando ignição. Poxa, a bobina está dando ignição, Thiago, mas o bico está desligado. Pode ver aqui, ó, os conectores do bico estão desligados, tá? Todos os 8. Mesmo assim, o motor ele quer pegar, porque nós temos o bico gotejando.
praticamente certo isso, a gente vai ainda continuar o diagnóstico, vocês vão acompanhar com a gente, não saia daí. A gente vai continuar o diagnóstico, vamos tirar as velas, vamos avaliar as velas. Se as velas estiverem molhadas, praticamente certo que é bico. Então nós vamos tirar os 8 bicos e fazer a avaliação. Beleza? Já contei praticamente a resolução do problema, mas é bom ficar com a gente, porque de repente algum detalhe nosso aí seja importante para vocês, talvez o diagnóstico do carro de vocês não seja igual a esse aqui, beleza? Então fique com a gente para acompanhar a resolução desse problema aqui. BMW 2020 V8. Então pessoal, tiramos os 4 bicos da bancada da direita, que era a bancada que saía fumaça. Esse carro ele tem 2 escapamentos, é um motor V8, e ele fazia fumaça só numa bancada, só num cabeçote, numa parte do bloco ali, né? Então, como a gente verificou que o problema estava em bico injetor, gasolina no machucado. E aí a gente sabia então que o problema estava naquele lado do cabeçote, tá? Então como é que é o teste que vocês vão saber fazer? O que está acontecendo? Como é que funciona o injetor? O injetor, ele é uma válvula eletrônica controlada pela central. Então vem o pulso da injeção aqui, faz o pistão abrir, fazendo com que o combustível que está pressionado aqui pela bomba de alta, ele vaze aqui no bico. Nessa situação que nós estamos aqui agora, o bico na mão, esse pistão tem que estar vedando, tá? Então como é que a gente faz o teste? Testinho simples, bem fácil de fazer, não precisa nem de muito equipamento. Vem e bota aqui, ó, esse bico de ar que ele veda. Aperta aqui, ó, e observa se ele tá vazando. Ó, ele tá vedando certinho, não tá vazando. Vedando também. Nós temos aqui um trancado. Não é esse. Ó, esse aqui, ó. Opa. Ok, ó, vamos ver se vocês vão conseguir chutar. Ó, pra vocês ficar fácil de visualizar, o que eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Vou botar uma gotinha de óleo aqui de câmbio automático para entrar dentro do bico. Para vocês verem, cara, nem vai precisar bobear soprar. O óleo que ele vai descer, eu acho que ele vai atravessar o bico. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Conforme eu estou colocando o óleo, ó, parou de descer, beleza. Agora nós vamos botar pressão de ar aqui na entrada da pressão. Olha só. Agora ficou bonito o teste, né? Então, pessoal, esse bico aqui está trancado aberto. Uma maneira fácil. Então, pessoal, esse bico aqui está trancado aberto. Uma maneira fácil que a gente já viu de cara no visualizar é aqui, ó, a diferença do nariz de um bico que está trancado aberto de um bico que não está. Aqui ele fica carbonizadinho. Então, o maior problema desse bico é isso. Não é a gasolina que vem e tranca, não é sujeira que vem. Esse carro aqui, esse bico aqui é um bico de alta pressão. Bico de alta, vazão. Esse sistema de alta, esse bico aqui, ó, ele fica mergulhado dentro do cabeçote. Então, a compressão do pistão que vem faz a pressão toda em cima desse bico aqui. A carbonização que tem em cima do motor carboniza em cima do bico também. Então, às vezes acontece do quê? Dessa carbonização entrar pelos furinhos, ele entra pro bico e aí o pistão ali não veda mais, tá? Hoje aqui na Tecnauto, tá? Sei que tem gente aí que vai falar: ah, vocês não limpam o bico, vocês só trocam peça. Cada um age da sua maneira. A nossa maneira de pensar é a seguinte: esse bico aqui é um bico que tem uma tecnologia muito evoluída e é muito difícil tirar a sujeira que entra dentro dele, tá? Então o que a gente indica nesse caso aqui pro cliente? Trocar os 8 bicos, como nesse vídeo do Jaguar foi trocado todos eles. Trancou um bico, nada impede de trancar outro e assim sucessivamente, tá? Se a gente trocar só um bico nesse carro aqui e trancar o outro, cara, esse bico trancado aberto aqui poderia ter dado um calço hidráulico, poderia ter quebrado o motor, quebrado biela e dado PT no motor. Um motor aí que com certeza custa mais de 70 mil reais hoje para te comprar, por causa de um bico. Eu não assumo esse risco para mim. Então a gente troca os bicos aqui. Deu problema? Troca o bico, tá? A gente não faz a limpeza desse bico aqui. A gente vai recomendar trocar os 8. Se o cliente quiser trocar um bico, ele troca, ele vai assinar um termo que a gente informa para ele trocar os 8. Se ele quiser fazer a limpeza, entrega o bico na mão dele, ele leva onde ele quiser, faz a limpeza, porque eu não posso me responsabilizar por isso, tá? É a maneira que, no dia de hoje, a gente procede dessa maneira. Talvez amanhã, no futuro, exista alguma limpeza eficaz, alguma limpeza que a gente pode confiar.
Tá? Hoje a gente não limpa mais, porque a gente já limpou muito no passado. Nossa empresa hoje ela é especializada em desenvolvimento de bicos injetores, tá? Inclusive vou mostrar para vocês aqui, aproveitar o gancho desse vídeo aqui. Nossa empresa ela é especializada em reparo de bicos injetores. Então, reparo não, a gente desenvolve bicos injetores de competição. Aqui ó, a NASA Injetores. Isso aqui é uma máquina que a gente tem justamente para testar os bicos depois de feito. Aqui estão todos os nossos lotes de bico. A gente faz a partir do bico Bosch, né? Esses biquinhos aqui. E a gente faz o bicho mandar combustível, certo? Então a gente não faz a limpeza dos bicos injetores de alta, de injeção direta. Por quê? Bem no começo, quando a gente começou a lidar com bicos de alta vazão, de alta pressão, né? A gente limpava, ficava bom, depois de 2, 3 semanas o carro voltava a entupir bico de novo. Então a sujeira, a gente soltava ela ficava ali dentro do bico ainda, até que ela poderia trancar de novo. Então a gente não faz mais isso, porque a gente também não quer colocar o nosso cliente em perigo e nem o motor dele. Chegou o bico então, estamos aqui montando essa numeração do bico, tá? Porém o bico já está ali no local, que é o bico velho ainda. Estamos aqui com esse é o bico velho, que é o bico 1, tá com problema, né? O bico já está montado, esse aqui é o bico agora bom, botamos ele no cilindro 1. Aqui estão os outros 3 bicos, né? Então vamos na montagem aqui, vamos ver se realmente é só esse bico aqui, porque a princípio desmontamos essa bancada primeiro, já identificamos o bico com problema e ali a gente não desmontou, tá? Vou explicar para vocês por que não desmontamos eles todos. Qual é o procedimento correto aqui, pessoal? Trancou um bico, a probabilidade de começar a trancar os outros é grande. Então a gente recomenda o quê? Trocar os 8. Nem verificar como eles estão, troca. Trancou um, troca os 8. Para evitar de dar um calço hidráulico e trancar outro bico novamente, né? É um risco que tem e a gente gosta de evitar. Como o cliente ele só quis trocar um bico, não quis nem que limpasse os outros, nem que fizesse nada nos outros bicos, então não tinha por que desmontar o outro lado, né? Até porque a gente viu que só saía fumaça num lado do escape, ou seja, tinha só uma bancada com problema. Então a gente optou em só desmontar aqui e trocar o bico com problema. Mas o serviço padrão é trocar os 8 bicos, né? O cliente ele vai assinar um termo falando que a gente recomendou trocar os 8 bicos, mas ele só quis trocar um. Salve que a gente não pode fazer um procedimento errado. Por exemplo, digamos que esse bico que está ruim, está vazando, o cliente manda a gente limpar, Thiago, só limpa, eu assumo os riscos. E se eu faço a limpeza desse bico, esse bico vem a trancar, eu tenho que dar garantia de serviço. Mesmo ele assinando na justiça, eu sou errado, porque eu sou o técnico, eu sou quem entende do negócio e ele não entende, ele é leigo. Então se ele for na justiça dizendo que ele assinou, mas ele não sabia dos riscos, eu tenho que pagar um montão para ele. Ah não, que ele só quis trocar um bico. Os outros bicos, eu avisei para ele que tinha possível chance de problema, mas ele não quis fazer. Eu não fiz um procedimento errado, eu apenas deixei de fazer um procedimento certo. Eu mantive com as peças velhas, né? Então, se tiver com um problema parecido, eu recomendo, se você puder trocar os 8 bicos, né, ou 4, depende de quantos cilindros tiver no seu motor, é o que a gente recomenda, beleza? Então, vamos prosseguir a montagem aqui, vamos deixar esse motor redondinho de novo. BMW então feitinha, após a troca dos bicos injetor, do bico injetor, né? Redondinha 100%, os 8 cilindros trabalhando em harmonia então. Mais um serviço entregue aqui pela Tecnauto. Hoje era só bico, né? Um caso que é bem semelhante à bobina, à vela, mas não, com diagnóstico assertivo, com conhecimento a gente consegue fazer então a execução do serviço com excelência e garantir um diagnóstico preciso sem o cliente sair gastando mais itens, né? Como acontece muito aí no mercado fora aí, que vai bico, vai vela, vai bobina, e na verdade era só bico. Então, pessoal, fica esperto, bico trancado aberto, depende da situação, ele pode gerar um dano ao motor, porque o bico ele fica injetando constantemente combustível na câmara de explosão. Quando o pistão sobe, ele acaba não comprimindo o combustível, ele não consegue comprimir o combustível, ele pode aí dar um calço hidráulico, quebrar uma biela, né? Então, fique esperto e precisando do nosso serviço, será um prazer estar ajudando vocês. Será um prazer estar recebendo vocês aqui na Tecnauto, está de portas abertas. Estamos localizados em Brusque, Santa Catarina, próximo a Balneário Camboriú, beleza? Então se inscreve no nosso canal, fique com Deus. Até mais, valeu, abraço, tchau, tchau.